Pode gravar? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Estamos aqui mais um dia de fundos, né? Relembrando que agora, recorrentemente, toda sexta-feira, às 9 horas, o nosso time de fundos vai ter aí um programa especial, né? Seja para comentar sobre os acontecimentos ao longo do mês, ou para bater um papo aí com as novas gestoras e também as gestoras que já estejam dentro da nossa plataforma. Hoje a gente tem o prazer de receber o Zé Teixeira. O Zé, que ele é o sócio responsável pelo RI do Patria. E a ideia hoje é a gente contar um produto que ele é um tanto quanto novo, né? Uma estratégia nova que a gente está trazendo aqui para dentro da plataforma. Acho que mais uma estratégia diferenciada. Ela diria que ela é uma combinação de um produto de ações, que é algo que o investidor brasileiro já conhece há anos, né? E um produto com um pouco da parte do private equity, né? Que eu acho que é um assunto que a gente tem cada vez mais introduzido e tem sido cada vez mais decorrente dentro da carteira dos nossos clientes. Então, assim, vamos falar hoje sobre um produto que ele é de alguma forma híbrido, né? Dentro desse universo. E a ideia aqui é que a gente tire todas as dúvidas, enfim, relembrando que, dado até pela dinâmica que a gente tem aqui no webinar, fiquem à vontade, né, para usar tanto o Q&A quanto o chat para enviar as perguntas, né? A gente já montou um roteirinho, mas sempre que tiver alguma pergunta específica, pode mandar que ao longo do programa a gente vai fazendo. Bom, primeiramente, obrigado, Zé, pela participação. Só para a gente começar aqui o bate-papo, queria que Obrigado, você se Felipe. apresentasse e conta... Oi, pode falar. Manfred, só avisando aqui, a gente lançou um pequeno questionário aqui durante esse aquecimento até entrar, e assim, o assunto é um assunto que realmente a rede ainda não está tão familiarizada. Confesso que, mesmo estando no universo de fundos há muito tempo, eu, você, o Rafa também, não é também um assunto que está no nosso dia a dia. Então, a gente mandou uma pesquisa aqui para o time, de todos os respondentes, 8% diz que conhece bem o assunto pipe, 35% já ouviu falar e não conhece, mas não conhece tão no detalhe, e 50% não conhece. Então, Zé, legal. Estamos aguardando uma aula aqui. Legal. Não, legal. Até tomei um susto, pintou uma pesquisa aqui, eu falei, não estou entendendo nada. Eu também Mas não bem entendi legal nada. esse sistema, bem Você legal esse pesquisou sistema. até os palestrantes aqui. Exato. Legal. Felipe, obrigado. Lucas, obrigado. Rafael, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aqui e na plataforma da XP, com os agentes autônomos, para falar justamente disso que a gente acha que é uma super oportunidade de apresentar uma estratégia nova, bem diferente daquilo que está hoje disponível em qualquer plataforma. Na verdade, aqui em primeira mão na plataforma da XP, esse fundo do Patria. Mais rapidamente para me apresentar, eu sou sócio do Patria, estou aqui há 16 anos, assim como os meus sócios há muito tempo. Vocês vão ouvir falar bastante aqui de parceria, de sociedade, de visão de longo prazo. Então, estou aqui há bastante tempo. Dos meus 16 anos, por uma década, eu tive do lado de investimento. E quando a gente fala isso aqui no Patria, isso quer dizer que a gente está aqui tocando empresa e melhorando empresa. Por uma década, praticamente, eu participei, um dos primeiros a entrar e um dos últimos a sair do nosso investimento bem-sucedido na Anhanguera Educacional, que alguns de vocês devem conhecer. Mas depois da nossa fusão com a Croton, retornei para o Patria, onde eu sou responsável pela parte comercial dos nossos fundos de private equity, inclusive o PIPE, que eu vou explicar aqui para vocês. Enfim, estou aqui aberto a perguntas, disponível para falar com vocês e, na verdade, bem animado para apresentar hoje a oportunidade e nos próximos dias, semanas, meses, anos, continuar interagindo com vocês para educar mesmo a respeito dessa estratégia de investimento que a gente tem e que a gente gosta bastante. Boa, Zé. Bom, o Pipe já é um produto que existe há alguns anos, né? Você até comentou, é uma novidade talvez no mundo de plataformas, mas queria que você explicasse rapidamente o que está por trás desse produto, né? E fique à vontade para utilizar a apresentação, pode jogar na tela, que agora aí o palco ele é seu. Tá legal. Bom, vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação bem bacana. Eu acho que a primeira coisa que eu quero falar aqui para chamar a atenção de todo mundo é que esse fundo que a gente está trazendo para vocês é um fundo que tem tido uma performance espetacular. A estratégia, ela não é nova,
mas o fundo ele tem 5 anos de idade, a estratégia ela tem mais de 20 anos de idade, eu já vou explicar elas para vocês, mas o fundo está funcionando desde outubro de 2014 e desde então entregou 36% ao ano, retorno muito, muito, muito forte, muito acima do Ibovespa, muito acima do CDI, e a gente coloca aqui de uma maneira bem tangível, né? Para quem colocou R$100 mil nesse fundo, na origem do fundo, como eu e o sócio do Pátria colocamos, e outros investidores institucionais colocaram, teve um retorno de R$575 mil para esses R$100 mil investidos, claramente muito superior aí a 180 mil aproximadamente para CDI e Bolsa nesse mesmo período. Então, 36% ao ano, retorno muito forte, e a gente quer trazer essa oportunidade para vocês investirem conosco num fundo que tem esse tipo de retorno. Já falo mais sobre isso. Esse fundo, assim como outros fundos da área de Private Equity do Pátria, eles funcionam de uma maneira que, na verdade, é bem simples, né? A gente procura criar valor operacional nas nossas empresas. Então, desde sempre, o Pátria é uma casa que tem como estratégia não depender da economia brasileira. Lógico, a gente está inserido aqui no Brasil, evidentemente. O nome da casa, Pátria, mostra o comprometimento com o Brasil, mas a gente não quer contar com o Brasil estando muito bem ou ter que evitar o Brasil estando muito mal para gerar valor para os nossos investidores. Portanto, a gente prefere assumir o risco operacional e ir para dentro da empresa para criar valor operacional, tanto melhor se forem setores que tenham forte crescimento e sejam resilientes. Então, tradicionalmente, a gente investe muito no Private Equity em educação, em saúde, em alimentos e bebidas, em coisas de necessidades mais básicas. Obviamente que a gente sempre foca em entrar em empresas com preços descontados. Muito importante enfatizar, além desse foco em criação de valor operacional e de foco em setores que crescem e são resilientes, uma outra coisa que a gente faz sempre é nos associarmos com os empreendedores, com os fundadores das companhias, com os conselheiros das companhias, com os executivos das companhias. Então, a palavra parceria para o Pátria é fundamental, é muito importante. E por que ela é fundamental? Porque o Pátria, e daí sim, acho que a coisa que a gente faz de uma maneira única, comparado a qualquer fundo de investimento em ações na Bolsa que vocês vão encontrar, e eu vou explicar mais sobre isso, mas é a atuação intensa no dia a dia. Se a gente não tiver a competência, o entendimento setorial, se a gente não tiver a competência de como gerar valor operacionalmente, se a gente não for capaz de forjar parcerias com aqueles com quem a gente vai trabalhar, a gente não consegue fazer o que a gente quer fazer, que é atuar intensamente no dia a dia para criar valor operacional, financeiro, para melhorar a governança, para direcionar e, eventualmente, até executar as aquisições para as empresas. Então, é assim que aqueles 36% de retorno do PIPE nos últimos 5 anos, assim como outros retornos que eu vou mostrar aqui do Pátria ao longo do tempo, eles vêm dessa estratégia, em suma, dessa forma de atuar nos nossos investimentos. E a gente acredita tanto nessa forma de atuar, e particularmente nesse fundo que a gente está trazendo para vocês, que quase 40% do capital, esse fundo hoje tem 1 bilhão, 1,1 bilhão de reais de patrimônio líquido, 40% desse valor ele vem dos sócios. Quer dizer, os sócios muito alinhados, muito comprometidos, com muito skin in the game, né? Como se diz hoje em dia, muito alinhados, portanto, com vocês, que a gente está querendo aqui efetivamente convidar para ser sócios. Eu vou falar isso mais aqui na apresentação, Boa. Mas a gente quer sócios para esse fundo. Legal, Zé. Então, acho que o primeiro ponto que eu acho que é legal reforçar, primeiro, essa questão dos 36% ao ano, né? Então, são 36% a cada ano, né? Uma tira que a gente brinca muito, eu acho que o Chu falava muito isso até durante a roadshow que ele fez, é o 36, 36, 36, 36, que muitas vezes é muito enfático, né? Quando você coloca isso, realmente é um resultado muito expressivo, né? Então, eu acho que essa questão... Multiplicou por 5,7 vezes o seu investimento, 5,75 em 5 anos. Realmente... Quintuplicou.
Extraordinário. E acho que essa questão do alinhamento também é bastante importante, né? Que mostra realmente que é um alinhamento muito grande, não só entre gestão e cotistas, mas gestão sócios, né, da própria empresa e os cotistas. Eu acho que até para a gente entender um pouco melhor, né, dado que acho que ficou claro que é uma novidade, acho que para grande parte aqui dos participantes, queria que você contasse um pouco o que é o Pátria, enfim, qual que é o tamanho hoje da gestora, enfim, qual que é o foco hoje que vocês têm em termos de atuação. O Pátria, ele é o líder, né, isso que a gente chama de investimentos alternativos. Isso quer dizer, basicamente, a gente investir em empresa de capital fechado, né, para a criação de valor no longo prazo, né? A gente tem mais de 30 anos de atuação. Temos hoje 72 bilhões de reais sob gestão, e basicamente refletindo, acho que número um, a estabilidade da sociedade, né? Os sócios, basicamente os mesmos sócios, obviamente com novas pessoas se juntando à sociedade, mas as pessoas que se juntam à sociedade também estão aqui há bastante tempo, como eu. Então, 19 sócios, um ambiente bastante estável, sócios mutuamente alinhados com visão de longo prazo, portanto, muito alinhados com a visão que a gente promete para os nossos investidores. A gente foi capaz de, por conta da estratégia que a gente desenvolveu desde 1994, para falar a verdade, especificamente em Private Equity, e pelo sucesso dessa estratégia que eu já vou mostrar para vocês, atrair a Blackstone, que é o maior gestor de Private Equity do mundo, para ser nosso sócio. Então, a gente também é sócio da Blackstone. A Blackstone tem 40% do Pátria, os outros 60% é nosso, dos nossos 19 sócios brasileiros. E, obviamente, que esses 72 bilhões de reais, eles foram amealhados à medida que a gente entregou muito retorno para um grupo muito relevante de investidores internacionais globais. Assim. Então, os investidores mais sofisticados do mundo, mais exigentes do mundo, que investem em dólar, gostam muito do Pátria e confiam muito na gente. Então, de certa maneira, estou bem feliz de estar aqui hoje, porque o que eu vou trazer para vocês é uma forma de acessar essa estratégia que esses investidores muito sofisticados e que ganham muito dinheiro ao longo de décadas tiveram a oportunidade de investir e que a gente está trazendo agora em primeira mão para vocês também. Legal. Então, assim, lembrando, a gente está trazendo aqui, de fato, uma abordagem de private equity, né? E colocando isso para o universo de empresas listadas, né? Para o universo de bolsa. Exatamente. E eu acho que grande parte das pessoas que já ouviram falar sobre o Pátria, muitas vezes já associaram isso à questão do private equity, né? Que eu acho que está, de fato, no DNA da gestora. Só para a gente, antes de começar nessa questão do pipe, e até para trazer uma proximidade maior aqui com os nossos ouvintes, queria que você colocasse alguns cases interessantes que foi investimento dentro do Pátria, que são cases de sucesso, que talvez que fazem parte até do nosso próprio dia a dia. Sim. Eu acho que quem conhece o Pátria, Private Equity, conhece porque ouviu falar provavelmente de uma dessas duas empresas ou das duas, né? Então, um caso muito célebre do Private Equity do Pátria é a Anhanguera Educacional. Esse foi o caso, inclusive, que eu, assim como CIO dessa estratégia aqui, o Ricardo Scavazza, tivemos aqui uma participação bastante intensa, uma tese na qual a gente trabalhou desde 2003, investiu efetivamente em 2005, mas que uma tese onde a gente teve um retorno de 100% ao ano por quase que 10 anos, por 8 anos e meio, 9 anos. Multiplicamos o investimento da Anhanguera por quase 20 vezes, por conta do nosso trabalho dentro da companhia, né? Então, de planejamento financeiro, estruturação do acadêmico, expansão por aquisições, introdução, hoje muito em voga, de tecnologia no ensino, da hibridização do ensino, que hoje já é um tema bastante em voga, bastante comum, e com tudo isso, a gente criou um ensino que depois de adquirir cerca de 200 mil alunos, ele foi atrativo o suficiente para dobrar a base de alunos adquiridos, mas no total multiplicamos por 52 vezes o número de alunos. E ao multiplicar em 52 vezes o número de alunos que a companhia tinha em 2003, de 9 mil para 470 mil antes da fusão com a Croton, a gente deu esse super retorno de 100% ao ano. E, de novo, assim, como é que a gente fez isso? A gente escolheu um setor resiliente, que a gente acreditava que era resiliente, que era fragmentado, que era subpenetrado no Brasil. A gente se associou ao professor Carbonari, ao professor Poli. Nós fomos para dentro um número de pessoas que hoje são sócios, Ricardo Scavazza, Daniel Sorrentino, eu, Fernanda Garrelhas e muitos outros, Gil Karsten, muitos outros entrando dentro da empresa
Eu fiquei lá 9 anos da minha vida, mas vários dos sócios do Pátria passaram por lá e passaram vários anos lá, criando valor a 4, 6, 8, 10 mãos com os professores Carbonari e Poli. Então, essa só dá um pouco a visão de como é que a gente trabalha nas empresas, muito assim, de uma maneira bem sumária, mas é isso que a gente fez na Anhanguera. E na Smart Fit foi parecido, né? Nos associamos ao Edgar Corona, meu amigo André Pezeta foi para dentro da empresa tocar o desenvolvimento de negócio junto com a família fundadora. 9 anos depois, a gente saiu de 38 mil alunos para 2,5 milhões. Hoje está em 2 milhões e 800 mil alunos. 9 vezes o capital investido, é o que a gente fez lá. 44% de TIR bruta, então aproximadamente é isso, 44% de retorno ao ano durante esse período. Obviamente que são casos célebres e também são marcas, digamos assim, populares que as pessoas passaram a conhecer e conhecem o Pátria por conta disso. Mas eu quero enfatizar, né, que além disso, né, além dessas marcas que são conhecidas, a gente investiu em mais de 30 setores, a gente fez mais de 200 aquisições subjacentes para criar essas plataformas, né? Então, no caso de Anhanguera, foram lá 30 aquisições, mas em vários outros casos, né, o nosso primeiro investimento, Drogasil, que era uma empresa listada, né? A gente iniciou esse processo de expansão regional e nacional do Drogasil, o DASA, de laboratórios de análises clínicas também, fizemos várias aquisições do DASA, criamos muito valor lá e assim por diante. Enfim, foram mais de 30 investimentos, com mais de 200 aquisições sendo feitas por conta desses investimentos para consolidar esses setores, sempre com essa visão, né, de vamos desenvolver os negócios em setores resilientes, sempre em parceria com os empreendedores dessas empresas, com os executivos dessas empresas, com os conselheiros dessas empresas, para então poder melhorar a governança e criar valor operacional. E na média, essa abordagem resultou em 20% de TIR líquida, ou de aproximadamente 20% de retorno ao ano, desde 1994. Né? E de uma forma muito consistente, né? A gente 20% desde 1994 se compara, né, ponderando aí pelo caixa ao longo do tempo, a mais ou menos 13% de Ibovespa e CDI. Então imagina você ganhar 7% a mais do que o CDI e do que o Ibovespa por 20 anos, né? É muito poderoso isso. Em média, a gente quadruplicou 4,3 vezes cada negócio que a gente entrou, a gente multiplicou por mais de 4 vezes já líquido de taxas o valor do investimento. E com muita consistência, né? Os nossos fundos de private equity de 2007, de 2011 e de 2015, performando ali em torno de 18%, 19% de fundo de 2007, 18% o fundo de 2011, 30% o fundo de 2015. Né? Realmente, à medida que o CDI cai, representando de 200% do CDI a 500% do CDI. Né? E, finalmente, a gente lança o PIPE, que pega essa estratégia que a gente fazia nos fundos de private equity e coloca para trabalhar em empresas listadas e tem um retorno fantástico, né? Como eu mostrei mais cedo aí, 35%, quase 36% ao ano, contra a Ibovespa de 10,8%, CDI de 9,4%, 380% CDI, 475% de retorno absoluto, que quer dizer que você multiplicou o capital por 5,7 vezes, 5,75 vezes em 5 anos. Então, é muito forte o resultado desse... Não só é forte o resultado dessa nossa abordagem, mas tem sido muito consistente há décadas. Uhum. Não, legal. E eu acho que só para terminar essa parte de retornos aqui, Felipe, acho que a gente vale mencionar que os retornos eles têm sido bastante consistentes assim também. Vou mostrar daqui a pouquinho um pouquinho como é que isso funciona assim no mês a mês, a estabilidade desses retornos no mês a mês. Legal. Não, vamos acho que o pessoal está curioso e já está chegando aqui várias perguntas, pô, é bem interessante que o pessoal já está interagindo, mas realmente assim, é importante até a gente reforçar que o Private Equity ele é diferente do Pátria Pipe, né? Então a gente está aqui para falar exatamente do Pátria Pipe, mas não deixa de ser o DNA, não deixa de ser a própria entrega de resultado que o Pátria teve como gestão, né? Então, exatamente. Mas acho que assim, agora eu queria que você explicasse, até porque está todo mundo ansioso, né? O que está por trás do Pátria Pipe, né? O que é na verdade o Pipe, né? Quais os benefícios e por que o Pátria dentro desse mercado de pipe? Pois bem, então acho que primeiro para entender de onde que vem esses retornos e daí como é que a gente organizou o Pátria Pipe, é importante apresentar aqui o time, o Pátria, e eu quero enfatizar isso, né? O Pátria, ele, diferentemente de outras gestoras, assim, que a gente gosta muito, inclusive, que quer investir nessas gestoras, etc., mas
por uma questão cultural, não tem certo e errado, mas uma questão cultural, ele é realmente tem uma cultura de não estrelismo e realmente de trabalhar todo mundo junto aqui, todo mundo arregaçando as mangas para trabalhar junto. Obviamente, a gente tem uma liderança, que é o Alexandre Sai, né? Mas a gente tem uma estrutura aqui de especialistas, de líderes de investimento que são especialistas em certos setores, em saúde, alimentos e bebidas e etc. A gente tem um time muito grande de aquisições, que faz aquelas 200 aquisições. Hoje em dia a gente está fazendo 30, 40 aquisições por ano, né? Tem um time muito grande esses business developers, são pessoas que vão para dentro da empresa, assim como eu fui lá de Anhanguera, para tocar os nossos projetos dentro da empresa. E tem muito profissional muito experiente. Então, esses CEOs de empresas de saúde, de agronegócio, C-levels, né, executivos super sêniores de finanças, de operações, de vendas, de marketing, também de grandes empresas multinacionais, todas essas pessoas, quase 180 pessoas, trabalhando juntas. E vocês veem aqui que a maioria delas alocadas dentro de empresas, cerca de 50 pessoas no Pátria, sob liderança dos sócios. No caso do Pipe, quem que são as lideranças, né? A liderança no dia a dia, o responsável por, dependendo da empresa ou da tese que a gente está analisando, selecionar os melhores talentos, os talentos e as competências mais aplicáveis desse time enorme para trabalhar em teses específicas, é o meu sócio Flávio Menezes. Então, ele é o líder de investimento do fundo Pipe, e ele colabora aqui principalmente com o Alexandre Sai, que é o CEO, e o CIO, o chefe da estratégia de investimento, o Ricardo Scavazza, que é também um sócio. Então, o Alexandre, o Ricardo, o Flávio discutem as teses num comitê de investimento até mais amplo, também com o Olímpio Matarazzo, que é um membro independente, sócio importante do Pátria. E daí, à medida que as teses vão evoluindo, membros do time que têm certas competências setoriais, funcionais, temáticas, eles vão sendo trazidos para o time para aquela tese específica. E a gente realmente acredita que com essa abordagem a gente está fazendo no Pipe a mesma coisa, a mesma abordagem que a gente faz em Private Equity, mas que ela é possível de ser aplicada em empresas listadas, né? Por que a gente acha isso? Primeiro porque a gente entregou e fez isso ao longo da nossa trajetória. Eu mencionei já, Drogasil era uma empresa listada. Em Anhanguera a gente investiu em 2005, em março de 2007 estava fazendo o IPO. Então, entre empresas que já eram listadas ou empresas que foram listadas por parte relevante da nossa gestão na empresa, né, a gente já lidou com o ambiente de empresas listadas e teve, na média, sucesso. Lógico, a gente acertou e errou, como em tudo na vida, mas, na média, a gente teve resultados muito bons, né, nessas empresas investidas em investimentos liderados lá dentro do âmbito de Private Equity pelo Alexandre e pelo Ricardo. Então, a gente tinha a impressão, até por essas vivências em empresas anteriores, que, poxa vida, empresas listadas, no ambiente de empresas listadas, a gente pode investir em setores resilientes e de alto crescimento. Então, poxa, isso pode ser parecido. Existem empresas listadas com oportunidades concretas de criação de valor operacional. Então, se existirem essas oportunidades, elas existem e podem ser acionadas, podem ser perseguidas para a melhoria da performance da companhia, tanto no ambiente de empresa de capital fechado, como no ambiente de empresa listada. Do ponto de vista de preço, né, o Private Equity ele se aproveita da iliquidez de certos mercados para comprar empresas por valores relativamente atrativos, né? Mas isso é possível também em empresas listadas. Vocês acabaram de vivenciar isso, né? A gente teve um momento que demonstra muito o que isso quer dizer, né? Que você tem lá um momento de pânico no mercado. Certas empresas que não teriam seus negócios afetados também tiveram os preços das suas ações afetados. Então, houve uma divergência do preço de tela, né, para o valor daquela empresa. Então, no ambiente de empresas listadas, a gente pode achar várias oportunidades desse tipo, né, por coisas relevantes, como a pandemia, assim, mas coisas bobas. Saiu alguém do ministério, mas o que isso tem a ver com a geração de valor dessa empresa em 5 e 10 anos? Uma empresa do setor médico, saiu o ministro da infraestrutura e daí tem a ação cai. O que tem a ver? Né? Então, você acha essas oportunidades com o benefício de empresas listadas oferecerem mais proteção aos acionistas, serem mais transparentes, terem demonstrações financeiras auditadas, governança já de melhor qualidade, o que permite que, diferentemente de uma empresa de private equity, né, uma empresa fechada, eu possa ser um minoritário, desde que eu seja relevante. E aqui eu quero enfatizar, né, o que quer dizer ser relevante? Né?
ser relevante independe do teu controle ou não de uma empresa. Vocês que são agentes autônomos e sócios aí de empresas, efetivamente, né, enquanto agentes autônomos, sabem muito bem que, assim, do ponto de vista do desenvolvimento do negócio, não é na base da carteirada e do controle que a gente melhora melhora e vai para frente e avança na nossa estratégia, né? Então, eu nunca lá, vou citar aqui na minha experiência pessoal, nunca dentro da Anhanguera, a gente já tinha o controle da empresa, a gente tinha 70% da empresa no começo da história ali, nunca numa discussão de se vamos oferecer o curso de administração ou o curso de enfermagem numa dada cidade, a gente nunca numa discussão com os nossos sócios, professor Carbonari e professor Poli, a gente nunca falou, poxa, mas vai ser assim porque nós temos 70% da empresa? Acho que não existe esse tipo de conversa entre sócios do ponto de vista da agenda de criação de valor. Então, o que é muito importante é a gente achar um sócio ou um grupo de conselheiros e de sócios e um grupo de executivos, todos eles que compartilhem com a gente, que a gente compartilhe com eles, né, uma visão de criação de valor consistente para o longo prazo das empresas em que a gente investe. Isso é a coisa mais difícil de se achar. Num ambiente de empresa fechada, num ambiente de empresa aberta. Mas se você acha, numa empresa fechada ou numa empresa aberta, esse é o tipo de sócio que a gente quer ter e essa é a condição fundamental para a gente poder construir uma governança da empresa e executar a nossa agenda de criação de valor. Com o benefício aqui, no ambiente de empresas listadas, de que, diferentemente de um fundo de private equity, onde a gente vai ter que comprar uma empresa e ficar com ela até o momento em que realmente vai ter condições de vender a empresa, aqui a gente tem uma agilidade para entrar e sair de investimentos. Investimento está dando certo, a gente entra e vai aumentando a posição. Investimento não está dando certo, a gente pode sair rapidamente. E isso confere ao fundo PIPE, isso que é a coisa muito legal aqui, a gente pode aplicar a estratégia que a gente faz no private equity, mas dá muito mais liquidez, né? No fundo de private equity você vai ficar ali 10 anos, vai começar a receber dinheiro de volta ali por volta do 5º ano, 5, 6 anos, você vai conseguir começar a receber o seu dinheiro de volta, mas todo o dinheiro de volta e o rendimento só depois de 10 anos, 11 anos, 12 anos. E aqui não, aqui você vai, anualmente você pode tirar o seu dinheiro, daqui a pouco eu explico um pouquinho mais por que é anualmente que você pode retirar o seu dinheiro. Enfim, essa era a gente tinha experiência com empresa listada, a gente tinha essa tese que vocês estão vendo na tela agora, e deu certo, né? A gente, assim como a gente criou cases de sucesso em private equity, como a Anhanguera e a Smart Fit, no ambiente listado, a gente teve muito sucesso, né? Multiplicando por mais de 10 vezes, quase 11 vezes o nosso investimento em Unidas, antes Locamérica, né? Unidas depois da fusão, e multiplicando por quase 5 vezes, 4,7 vezes o investimento em Tenda, né? Em Unidas lá desde 2014, em Tenda mais recentemente, mas de qualquer maneira atuamos assim em Unidas. Eu citei como é que a gente trabalhou na Anhanguera, mas em Unidas a gente se aproximou dos principais acionistas, e notadamente do CEO, né, do Luiz. A gente compartilhou que a gente enxergava oportunidades de criação de valor no negócio como ele estava, de melhor rentabilizar aquele negócio. Ele gostou das nossas ideias, convidou a gente para participar do conselho da empresa, inclusive com a visão de que, poxa, Pátria, vocês consolidaram tantos setores com aquisições, vem me ajudar a fazer isso aqui também. E 5 anos depois, a gente conseguiu, trabalhando junto com a empresa, já tivemos, não só estamos no board, ficamos CFO, tivemos gente em planejamento financeiro, em IR, ajudamos nas aquisições, e com isso a gente multiplicou o lucro líquido da empresa, ou ajudou a empresa a multiplicar o seu lucro líquido em 14 vezes. Por isso, 10,6 vezes de multiplicação de capital nessa empresa em 5 anos, 80% de taxa de retorno interna, anualizada, e na Tenda, algo similar, um pouco menos de intervenção operacional, uma empresa muito bem tocada pelo Rodrigo Osmo, mas com muita ajuda na governança, na parte estratégica, 4,7 vezes o dinheiro, por conta de uma multiplicação de 9 vezes no lucro líquido desde que a gente iniciou o investimento, né, de 30 para 269 milhões de reais, ou bilhões de reais de lucro líquido. Com isso, né, a gente teve o sucesso, eu mostrei lá o 35,7% de retorno anualizado desde o início, né, mas sob vários cortes cronológicos, vários ângulos que você olhar o fundo do PIPE, ele é muito interessante, né? Nesse ano em que a Bovespa cai 11%, ontem eu olhei, está caindo 13%, alguma coisa dessa ordem, o PIPE estava subindo até o final de julho 1,1%, nesse momento está 3% para cima. Nos últimos 12 meses, 22%, 21,7% contra 1% da Bovespa. Desde o início já falamos aqui do 475% contra quase 80% do Ibovespa. Então,
uma performance muito, muito, muito forte, né? E que tem uma característica interessante, né? Quando a Bovespa está indo mal, a gente cai, né? A Bovespa caiu 6,2%, a gente caiu 4% nos meses em que a Bovespa caía. Quando a Bovespa estava num super bull market, subindo forte, 9,5% em média nos melhores meses do Ibovespa, desde que a gente começou a operar, a gente também subiu forte, 8,4%. Mas uma coisa muito interessante acontece quando a Bovespa está meio andando de lado, aqueles dias que não tem muita notícia, não tem muita coisa acontecendo, nos investimentos do Patria Pipe tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo em criação de valor operacional, tem aquisições acontecendo, e com isso, também nesses dias em meses onde a Bovespa está meio de lado, a gente sobe forte. Então, você tem um fundo que tem uma performance muito forte, muito consistente ao longo do tempo, e também no mês a mês você vê que ele tem uma característica de bastante resiliência vis-à-vis a performance do Ibovespa, que a gente supera em quase 70% dos meses. Zé, só antes da gente continuar, teve até uma pergunta, tem até várias perguntas bem interessantes, e aí acho que a gente vai colocando no final, mas tem uma que acho que é mais pertinente com essa questão do resultado, que é como que foi a performance do fundo aí durante esses primeiros semestres. Não sei se você tem alguma coisa de fato para apresentar, mas esse slide, né? Aqui já... No primeiro aqui semestre, já tem, isso aqui está até 31 de julho, tá? Hoje já está em agosto, andou bem também, o fundo está melhor do que isso. A Bovespa um pouquinho para baixo e o fundo um pouquinho para cima em agosto. Mas no primeiro semestre, para você responder precisamente a pergunta, a gente ficou basicamente no 0 a 0 e com a Bolsa, acho que a gente estava meio para baixo, alguma coisa assim, realmente dessa ordem, e com o Ibovespa mais ou menos isso aí, uns 11, 12 para baixo. Então, a performance de julho ela é parecida com a performance de 30 de junho, então é assim que está performando esse ano, um ano difícil, né? Legal. E, não, brilhante. E Zé, só até a gente tentar continuar, queria que você mais uma vez explicasse assim, o que é o PIPE, né? Assim, o que é o termo, né? E como que funciona, porque acho que muitas vezes vi alguns questionamentos aqui que as pessoas ainda não conseguiram, ainda estão associando muito ao conceito do Private Equity. De certa forma tem um pouco por trás disso, mas é um conceito diferente, né? Então, se você pudesse abordar um pouco mais. Vou contar o que a gente faz. Então, assim, acho que de maneira similar a outros fundos de investimento, tem aqui um funil de seleção de empresas que a gente pode investir. Um detalhe de que o Patria Pipe ele pode investir também em empresas pré-IPO, tá? Então a gente olha todo o universo de empresas que são listadas aqui no Brasil. A gente exclui algumas empresas que são estatais ou empresas ligadas a commodities. De novo, né? A gente quer fugir aqui e mitigar riscos macro e políticos para investir em setores mais resilientes, menos correlacionados com essas flutuações macro. Daí tem um filtro, digamos assim, quantitativo, que é, bom, depende do tamanho do fundo, a gente quer ser influente nas empresas. Nosso fundo tem hoje R$1 bilhão. Não dá para ser super influente em um monte de empresa gigante, né? Então, a gente tem um certo filtro por conta do tamanho do fundo em empresas onde a gente vai conseguir ter um tamanho de investimento influente, relevante. E daí o que acontece é que é o que eu já falei aqui, né? Você busca dentro daquele universo de empresas já pré-selecionadas quais são os setores que a gente conhece melhor e entende melhor, quais são as situações onde a gente vê que os preços estão descontados, particularmente dado um plano preliminar de criação de valor que a gente tem. Poxa, tem muita coisa para melhorar na operação da empresa. E daí, por fim, a gente tem que enxergar que é possível estabelecer uma governança adequada. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho, novamente a história, eu consigo achar um fundador, acionistas que estão no conselho, executivos que vão ser muito receptivos a essa abordagem do Patria. Se a resposta é sim, o que a gente faz, né? Então, daí a gente tem o objetivo de entregar um retorno de 20% ao ano. Esse é o objetivo do fundo, né? Então, a gente vai abordar essa empresa para fazer o seguinte, né? Primeiro passo que eu descrevi aqui no funil anteriormente, ele diz respeito à atratividade do negócio. Poxa, parece que o negócio é atrativo. Daí o que o Flávio e todo o time a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar estabelecer um planejamento estratégico conjunto com o conselho de administração das empresas. Provavelmente já nesse ponto nomeando alguém, tendo alguém do Patria entrando ou nomeado pelo Patria entrando no conselho. A gente vai trabalhar para melhorar a governança da companhia, para que essa governança ela funcione para que o plano estratégico concebido seja executado, e daí a gente vai participar na gestão. E daí depende do tipo de empresa. Em algumas empresas a gente vai ficar em
em conselho e comitês, em outras empresas a gente vai mandar gente para dentro das empresas, assim como a gente faz no Private Equity, para trabalhar. No M&A para consolidar mercado, na área comercial para fazer os go-to-market, né? Go-to-market é como é que a gente vai atacar certos mercados, seja na área financeira para otimizar a estrutura de capital, né? E daí a gente pode ajudar, inclusive, e ajuda, né? Fazendo tanto o trabalho entre os acionistas de referência, né? Então, o sócio do Pátria falando com sócios de outras gestoras, como no IR, né? no RI das companhias, fazendo a promoção e gradualmente ajudando as pessoas e o mercado a reconhecerem a criação de valor que foi feita das empresas. Eu contei agora há pouco o caso de Locamérica Unidas para vocês. E com isso, a gente espera criar condições para sair dos investimentos no longo prazo. De novo, a gente está olhando para empresas listadas e a gente faz toda essa abordagem. Então, demora para a gente escolher uma empresa, demora para a gente negociar entrar numa empresa, mas quando a gente entra, daí começa a se desenrolar esse processo de planejamento estratégico conjunto, planejamento de governança corporativa conjunto, execução e com nossa participação sempre que for necessária, até operacionalmente. E daí, depois que a gente fez a lição de casa, né, então em Unidas, depois que a gente melhorou a lucratividade da companhia, aperfeiçoou o modelo de negócio, depois que a gente já tinha feito várias aquisições, daí começar a fazer propaganda, digamos assim, e chamar a atenção do mercado daquilo que a gente fez, para então a gente dar mais liquidez para a ação, para melhorar o múltiplo ao qual a ação é negociado. No caso de Unidas, por exemplo, gradualmente, a partir do momento que a gente passou a fazer isso, fechando o gap o espaço, a diferença de múltiplos que a Locamérica tinha, agora Unidas versus a Localiza, e assim por diante, para depois, eventualmente, desinvestir. Mas, na verdade, assim, o cenário ideal é que a gente encontre empresas, né, a lá Warren Buffett, que companham o capital a 20% ao ano por tantos anos quanto forem necessários. Então, é um fundo que não tem prazo para, diferentemente de fundos de private equity, que, poxa, acabou o fundo, né? Um fundo de 10 anos já acabou. Aqui não, a gente pode, se a gente encontrar uma empresa muito boa que companha capital a 20% ao ano por muito tempo, a gente vai ficar com ela por muito tempo. Legal. O time, então, aqui, desculpa. Só reforçando. Então, assim, a gente está falando aqui de um fundo com investimento em empresas listadas, né? Sim. Só que, de fato, com uma ótica de private equity. Então, assim, você tem, de fato, uma gestão ativista dentro dessas empresas, né? E você potencialmente vai ter até uma penetração e até poder dentro da tomada de decisão, até porque você quer estar ali gerando valor, criando valor de longo prazo para essas empresas, né? Só para reforçar mais uma vez, para que o conceito ele fica cada vez mais forte aí. Exatamente isso. Exatamente. Nossos... Então, é um fundo que não é muito oportunista, ele não é feito para ser, não, agora acabou de aparecer uma oportunidade, essa é a quentinha do mês, não é, assim, tem gente que faz isso com muita competência, não é a nossa competência, não é o nosso jeito de criar valor, nosso jeito de criar valor é esse, de buscar todo aquele grupo de especialistas que eu mostrei mais cedo, não é o Flávio sozinho tomando decisão, ou o Ricardo sozinho tomando decisão, é realmente um comitê de investimento que vai puxar todos esses especialistas para analisar muito cuidadosamente empresas. São pessoas que não são só o Flávio, muito experiente no mercado financeiro, em bolsa, etc., mas vai pegar gente que não é experiente em bolsa, é experiente em tocar a empresa para falar, opa, isso aqui realmente é uma oportunidade de criação de valor de longo prazo. A gente só vai entrar se for, não é para fazer 20% num ano ou 30% num ano, é para fazer 20% por 4, 5, 6, 10 anos e, quiçá, muito mais do que isso. Então, é um pouco essa abordagem. Por isso que a gente fala que é uma abordagem de private equity, né? Muito mais assim operacional e detalhista, mas aplicada certamente a empresas listadas, por isso da liquidez do fundo, diferentemente de um fundo de private equity onde você não tem liquidez. Legal. Zé, posso pedir para a gente já pular um pouco para as características do produto, que tem bastante perguntas sobre isso, e aí depois a gente até, se quiser, pode voltar, se tem mais algum outro conceito que você queira reforçar, e aí já tem bastante coisa bacana aqui que o pessoal tem mandado. Boa, então, acho que como é que o fundo está estruturado, né? Então, a gente está, e daqui a pouco eu explico por que a gente está aqui, por que a gente precisa de dinheiro agora, nesse momento, que é justamente porque o fundo está aberto, né? Então, o fundo ele tem uma taxa de administração de 2% ao ano e taxa de performance de 20% acima do IPCA mais 5. Então, é o 2,20, que é típico do private equity, mas o 2% aqui eu quero enfatizar, né? Nunca um 2% foi tão bem gasto. Realmente é muita gente trabalhando, não é um grupo pequeno de analistas ali selecionando ações e daí deixando para as empresas tocarem. Realmente é muita gente envolvida nos projetos de criação de valor das empresas, né? Você pode, se você tiver interesse em investir conosco, em se associar a gente, a contribuir diariamente.
nesses investimentos. Mas quando você entra, a gente pede que você tenha carência, ou seja, não tire o dinheiro por pelo menos um ano. Por que isso? Porque é o tempo que demora para a gente construir uma posição. Então, imagina que a gente encontra uma empresa maravilhosa que a gente quer aumentar, que a gente quer construir uma posição, aumentar a posição, e daí a gente vai lá e negocia com todos os acionistas, e negocia com o conselho, a nossa participação no conselho, e indica pessoas para dentro da empresa, e vai mandar a gente para dentro da empresa, porque a gente vai investir na empresa, e de repente eu não tenho dinheiro para investir na empresa. Então, como esse é o tempo médio, mais ou menos, da nossa construção de uma posição core, uma posição foco, uma posição importante no portfólio, o nosso sócio, que é você, né, os seus clientes, os clientes dos agentes autônomos, a gente não pode que o nosso sócio, quando a gente está lá na mesa de negociação, é que ele levante e vai embora. Ah, não, o meu dinheiro está aqui, mas é só por um mês, daqui a pouco. Então, por isso que a gente precisa dessa carência. É muito importante para o desenrolar da estratégia. O resgate, ele, a partir desse um ano de carência, ele pode ocorrer anualmente, mas sempre no final do ano. Você pede até o final de outubro e até o final de dezembro você tem esse resgate. Você pode resgatar 100%. 100% do dinheiro. O que justamente é uma coisa bem legal. Então, você tem alguma situação na sua vida, no seu portfólio, onde você precisa sacar o dinheiro, você pode, uma vez ao ano, e pode sacar 100%. Mas se todo mundo pedir 100%, tem lá um limite de 20%. Vai ter um rateio de 20%, porque a gente tem esse limite de resgate de 20% do patrimônio líquido do fundo. Por que tem esse limite de resgate? De novo, qual que é a filosofia de investimento do Pátria? Nós somos sócios entre nós gostamos de ser sócios das empresas, nós gostamos de ter investidores que são nossos sócios e estão lá por longo prazo. A ideia é ter o capital permanente investido nas empresas que vai rentabilizar 20% ao ano, e esse 20% aqui é como se fosse aquilo que, olha, vou tirar aqui meu dividendo anual aqui da minha empresa, investir aqui na minha empresa, sou sócio dessa empresa, vou tirar aqui 20%, mas não mais do que isso. A ideia é realmente ter um capital permanente trabalhando nessas empresas no longuíssimo prazo, embora com a liquidez anual. Ou seja, você tem algum problema, ou você quer rebalancear sua carteira, você precisa sacar, você pode fazer isso. No caso aqui do Pátria Pipe, uma vez ao ano, você pede esse saque. Você pode pedir em qualquer momento do ano até final de outubro, e daí em dezembro a gente paga. É o ônus do bônus, né, pessoal? Quer dizer, o bônus você tem um fundo com um super retorno bacana, muito forte, muito consistente sob diversas óticas, mas você tem, de certa maneira, essa estrutura, ela ajuda inclusive o investidor a se disciplinar, né? Vários de vocês já presenciaram isso, a importância de ter a mão firme ali quando você investe em ação para gerar valor no longo prazo. Só queria trazer um paralelo aqui, Manfras, quem tem clientes ou quem investiu no XP Private Equity é muito similar com o mecanismo que a gente tem de saída ali no final do terceiro ano. Ou seja, até o final do mês de outubro, a gente vai compilar no nosso sistema, no Hub Web, todas as ordens de resgate, obviamente aqueles clientes que já tenham saído do período de carência. Vamos compilar, ao final de outubro vamos ver. Passou dos 20% do fundo, a gente vai ratear. Foi abaixo dos 20% do fundo, vai sair integral, obviamente respeitando o prazo aí de 60 dias de resgate do fundo. Não muda, é basicamente assim, né? Basicamente assim que funciona. Ou seja, se você investir nesse fundo hoje não, porque ele vai abrir para agendamento semana que vem, o Manfra vai contar um pouquinho lá. Você vai ficar com ele pelo menos um ano e você vai poder pedir resgate ali no final de outubro e vai receber o dinheiro na conta no final de dezembro. Ou seja, você vai ter que ficar no mínimo com essa posição mais ou menos 1 ano e meio, entre 1 ano e meio. Depois, se você não resgatar em agosto do ano que vem, em outubro do ano que vem, outubro do ano seguinte, por aí vai. Então, são essas as janelas. Legal. E aí, só complementando, a gente vai abrir... Não, só para falar um pouco sobre a abertura, né? A abertura, ela começa para agendamento a partir do dia 24 e a liquidação, ela é feita a partir do dia 31, tá? E aí, depois disso, ele vira um fundo recorrentemente aberto dentro da plataforma, tá? E eu acho que é um pouco nessa linha só que o Brandão comentou, é que esse rateio só existe se, de fato, a gente tiver até os 20%, assim como no próprio Private Equity. Se eventualmente ficar num valor abaixo, o cliente tem 100% do seu resgate pago ao final do ano. Vale dizer, acho que, obviamente, vocês viram a performance, né? E a performance explica um pouco o que eu vou falar, mas a gente nunca teve mais do que 3% de resgate. Então, é compreensível da performance, mas, de novo, isso também reflete um pouco o perfil das pessoas que decidem investir conosco, né? De que, poxa, entendi,
bacana, aqui é um dinheiro para o investimento de longo prazo mesmo, embora eu tenha liquidez anual, né? E nesse momento, gente, assim, realmente a gente tá bem animado, assim, a gente montou um portfólio que precisa, que tem o potencial de absorver, pelo menos aqui no curto prazo, nos próximos 6, 12 meses, mais 2 bilhões de reais, né? Então, a gente tem como principais investimentos hoje a Unidas e a Tenda, que eu já falei, e desde esse ano a gente se aproveitou, principalmente, já vinha construindo governança e montando o plano de criação de valor lá junto à CVC, ao Grupo Ultra e à Alper, né? Estamos no conselho de todas essas empresas, estamos atuando no planejamento estratégico de todas essas empresas, e são empresas que podem absorver bastante mais investimentos, e a gente gostaria de aumentar nossas posições em vários desses nossos investimentos core. O investimento core quer dizer investimento foco, né? São os principais investimentos. E a gente tem ali algumas posições, né? Então, como é que a gente faz investimentos? A gente faz vários investimentos pequenininhos, a gente vai fazer 8 a 12 investimentos pequenininhos, e daí, gradualmente, a gente vai promovendo essas posições pequenininhas para posições grandes do fundo, né? E tem algumas posições lá que são satélites, que não são públicas, que estão no nosso portfólio ainda, porque são posições onde a gente tem menos de 5% das empresas, que podem virar também posições core, podem virar investimentos principais, né? Então, a gente está sempre olhando o portfólio ali na base relativa. Tem empresas que vão continuar compondo capital a 20%, 25%, 30% ao ano. Numa base relativa, quais estão mais atrativas? No dia a dia, a gente está vendo ali os projetos sendo executados. Qual é a empresa que a gente tem maior convicção, menor convicção? A gente vai aumentando, diminuindo as posições, não diariamente, não mensalmente, mas ao longo do tempo, em horizontes de tempo mais dilatados, né? E daí dá espaço para entrar. A gente tem espaço aí para ter alguma coisa como até 6 posições core, posições foco. Como exige muita atuação operacional nossa, muita atenção no detalhe, no dia a dia da empresa, não dá para a gente ter 20 empresas no portfólio. A gente vai ter 8 a 12, mas focando ali em 4 a 6, até 6. Hoje a gente vislumbra ter 6 mesmo. Então falta uma ali, dentre as posições satélites, a gente tem 4. Uma das 4 posições, não está dando certo o nosso projeto de governança, de construção de governança, a gente já sai rápido. Tem uma que a gente está desinvestindo. Tem 3 lá com posição de virar core, uma em particular que tem muita chance de virar core nas próximas semanas, mas para a gente construir essa posição, que hoje está satélite, e aumentar para core, para a gente aumentar a posição relativa em outras dessas empresas que estão aqui, Unidas, Tenda, CVC, Ultra, Alper, que a gente acredite que apresentam assim, uma assimetria de retorno, que estão executando no dia a dia o projeto de criação de valor que a gente imaginou para a companhia, tem ali pelo menos 2 bilhões no curto prazo. Assim, no longo prazo pode ser muito mais do que isso, mas 2 bilhões de reais que a gente consegue colocar para trabalhar no curto prazo, digamos assim, e por isso que a gente está convidando vocês para ser sócios. Assim, acho super legal a oportunidade de abrir esse tipo de estratégia para o investidor pessoa física, na plataforma, que é a plataforma da XP, e contamos aí com o apoio de vocês. Estamos muito... Vem ser nosso sócio aqui, que realmente um negócio muito legal, uma estratégia que, como vocês viram, deu muito resultado, muito forte, muito consistentemente por muito tempo. Legal. Só voltando nas características do produto, acho que faltou aplicação mínima R$25 mil, né, que a gente não comentou. Dado a complexidade do produto, a gente vai oferecer ele, então a locação ela vai ser via o rede, né, então ela vai ser via Connect, tá? Então o assessor que vai enviar a ordem para o cliente. A apresentação, Zé, a gente pode disponibilizar depois para a turma, porque tem muita gente pedindo aqui, potencialmente a gente pode mandar essa apresentação, aí depois fica, acho que é um pouco a critério de vocês, aí se a gente pode subir isso dentro da Universidade XP. E tem mais algum... É importante mencionar que é um fundo para investidor qualificado, e é um fundo com suitability somente agressivo, tá, gente? Qualificado e agressivo. Não entra geral, não entra moderado, nem conservador. Tá. E Zé, aí eu acho que grande pergunta, né? Assim, a gente está falando de um fundo listado, enfim, uma atividade de bolsa, e acho que tem muita gente que deve estar se perguntando, né? Pô, mas dado que você está ali acessando o universo, que eu como investidor, pessoa física, posso ir lá e também comprar as mesmas empresas, por que investir de fato no fundo, né? Então, por que não chegar e comprar na empresa, por que investir no Papla e correr todo
todas essas restrições que a gente tem do ponto de vista de liquidez? Acho uma ótima pergunta, super pertinente. Bom, acho que você pode, vai lá e eu acho que todas essas empresas que estão aí na tela são ótimas empresas, obviamente a gente gosta muito delas. Mas você, ao não investir via o Patria Pipe, pode se deparar com situações bem difíceis. Por exemplo, o caso de Unidas aqui, que é foi certamente nosso principal investimento ao longo dos últimos 5 anos. A ação no começo do ano estava sendo negociada por volta de R$25. E a gente resolveu reduzir a nossa posição da empresa naquele momento, não porque a gente não acreditava na empresa, mas porque ela estava com um tamanho muito grande no fundo, e a gente estava construindo algumas das outras posições. Então, a decisão lá do comitê de investimento, e o Flávio começou a executar essa redução de posição relevante de Unidas, e a ponto e também para ficar com bastante caixa para começar a realocar para essas novas teses que iam entrar que eram satélites, iam começar a entrar no portfólio, caso de CVC, Ultra, Alpha. Bom, se você tivesse investindo sozinho e olhando a nossa carteira lá na CVM, você teria um atraso de 3 meses para saber como é que a gente estava movimentando as nossas posições. E daí teria vindo o Covid e a crise do petróleo e toda a debacle, né, aquela queda violenta da Bolsa que a gente viu em março. E daí o seu investimento em Unidas teria, você com a cabeça certa, não, sou investidor de longo prazo, mas você teria visto a sua ação ir de 25 para 8. E, de fato, vários de vocês teriam ficado ali firmes, né, mas vários teriam panicado e vendido. Uma ação que vai de 25 para 8. Nós tínhamos vendido em janeiro. Então, você não teria enxergado que a gente tinha vendido em janeiro, a parte substancial da nossa posição, e teria tomado uma super um prejuízo, ou teria tido essa perda, pelo menos no mark-to-market, né, o preço de tela, relevante, de 2/3 do seu capital. E se tivesse panicado, teria vendido. E por que o Patria Pipe tinha vendido em janeiro, tinha bastante caixa e pôde se aproveitar dessa queda, eu falei mais cedo, né, de como na Bolsa a gente se aproveita, não é o dono, né? Então, qualquer coisa externa à empresa pode afetar o preço da empresa. O preço da Unidas caiu para 8, a gente tinha aquele dinheiro em caixa, mais de 20% do fundo em caixa, compramos Unidas a 8. Então, tem chance de que o cara que quis lá copiar a carteira com um atraso de 3 meses, levar um super susto em março, sem saber que o Patria já tinha desinvestido substancialmente da posição, daí panicado, vendido a 8, e o Patria mesmo está comprando a 8 para daí levar para, hoje está acho que por volta de 20 novamente. Então, é temerária, acho que essa abordagem é temerária, embora possa dar certo no curto prazo, mas a gente, de novo, a cabeça aqui é de longo prazo. Você também, vou dar um outro exemplo, você poderia ter investido conosco em Unidas lá no começo de 2015, a gente montou a posição no final de 2014, você vai lá na CVM, você vê que no começo de 2015 você descobre que a gente está investido em Unidas, você teria investido em Unidas. Daí teria subido a ação 30%, 40%, você fala, pô, tá bom, vou aqui rebalancear. E você investiu em outras coisas, daí você colocou e rebalanceou, e vamos dizer que na média você rebalanceou com uma performance aí de 10% ao ano. O que aconteceu com Unidas desde então? Então, a gente sabia que não era para desinvestir de Unidas. A gente estava aumentando a posição em Unidas em 2015. Então, e o resultado disso, poxa, 10 vezes o dinheiro. Então, tanto porque você pode levar sustos, quanto porque você pode perder oportunidades, eu acho que não é aconselhável você tentar ganhar do time de 180 pessoas que está dentro das empresas, assim. Mas acho que então é essa a visão. Eu ia mencionar também, fora que vocês investem também em empresas pré-IPO, que nenhum investidor de bolsa vai conseguir acessar esses caras. É verdade. Nós não fizemos ainda, mas nós podemos fazer e nós sempre olhamos, né? Obviamente que todas as condições que eu falei aqui para vocês, não vai ser um investimento oportunístico, né? Tem um IPO. Não, vai ser um investimento que a gente vai olhar ali e realmente vai enxergar que, poxa, eu posso ficar com esse papel aqui por 5 anos ou mais. Então, legal. Zé, a gente está chegando no finalzinho aí, até para não tomar muito tempo, e a gente
bem controlado com relação a 1 hora de programa. Que só alguns pontos, assim, primeiro que, parabéns pela apresentação, acho que muito questionamento e muita interação aqui com os assessores, isso que eu acho que é uma ótima sinalização, e aí depois acho que no final você pode até deixar seus contatos para eventualmente alguma pergunta que a gente acabou deixando passar, mas acho que de alguma forma as principais a gente tentou responder ao longo do bate-papo aqui. Já tem pessoal perguntando sobre capacity, né, se existe algum capacity para o produto, e se de fato você tem a possibilidade de investir em empresas lá fora, né, você não somente está olhando o mercado local. Não, estamos olhando aqui exclusivamente empresas que têm atuação no Brasil. Bom, o capacity, nesse momento, acho que a gente enxerga nas posições que estão no portfólio atual alguma coisa da ordem aí de 2 bilhões. De novo, tem empresas aqui menores, como uma Alper, mas que a gente acredita que vão crescer bastante ao longo do tempo e podem, na sua estratégia de fazer M&A, podem absorver mais capital gradualmente. Tem empresas muito grandes, né, como o Grupo Ultra. Essa semana a gente foi, o nosso sócio Alexandre Sai foi recomendado pelo grupo controlador para participar do conselho. Tem a CVC, que é muito grande a empresa, embora tenha sofrido bastante, assim, mas também é uma empresa muito grande, além de Tenda Unidas e da posição satélite, que deve virar a posição core em breve. Todas elas podem absorver bastante capital, mas acho que de início, né, de onde a gente está com 1 bilhão de patrimônio, dado o perfil dessas empresas, a liquidez dessas empresas, o tamanho dessas empresas, daria assim tranquilamente para absorver mais uns 2 bilhões nos próximos meses. Legal. E aí, assim, só para reforçar, né, o fundo ele não está disponível, a gente vai subir com o fundo aí no dia 24, tá? Então, foi mais para deixar o gostinho aí para a turma. Zé, se puder deixar seu contato também, enfim, eventualmente acho que a gente vai começar já uma agenda intensa, né, com a rede, mas acho que já tem gente até pedindo conversa com o cliente, eu acho que trouxe bastante interação aqui junto com os assessores, e aí a gente já colocar aí para a palavra final, até porque a gente já está estourando o tempo, mas eu vi só uns comentários aqui, assim, não é somente small caps, tá? Não é somente small caps, não é somente empresas com pouca liquidez, tá? Então, acho que esse conceito, esse paradigma tem que ser quebrado. Então, assim, se alguém for com essa sensação... Olha o Grupo Ultra aí, gente. Exato, tá errado, né? Teve um comentário nesse sentido, então... Ele pode ser, de fato, a gente tem uma vocação de pegar a empresa desde ela ser pequenininha e fazer ela ser muito grande, mas a gente também consegue pegar empresas muito grandes e dar contribuições muito decisivas, né, para a criação de valor. Então, é um pouco essa... Bom, vocês veem, quer dizer, tem uma família que está lá há 80 anos no Grupo Ultra e que pela primeira vez aceitou um outro acionista que não seja da família no grupo de controle. E é o Pátria, representado pelo Alexandre Sai. Por que é isso? Porque mesmo a família que está lá no negócio há muito tempo, olha para o Pátria e fala assim, poxa, esse é um sócio que vai me ajudar a criar bastante valor. Então, a nossa estratégia ela não é aplicável apenas para empresas pequenas, ela é aplicável também para empresas grandes, desde que haja oportunidade de criação de valor operacional, de consolidação de mercados, de melhoria de alocação de recursos, enfim. Então, é bom deixar isso claro. Obrigado pela pergunta. Legal. Bom, relembrando, o produto ele vai estar aberto diariamente, não é um modelo de oferta, tá? Assim, tendo disponibilidade, a gente vai deixar ele aberto dentro do Connect. Mais uma vez, brigadão pela participação. Se você puder, enfim, deixar o contato do time comercial, para que os assessores já começam a ter uma interação maior, e até perguntar se possivelmente a gente pode, acho que a gente deve disponibilizar alguma apresentação já em breve. Então, a gente já gravou o programa e deve subir na Universidade XP, para aqueles que eventualmente não pegaram todo o nosso bate-papo, mas o que não vai faltar aqui é material, sabe? Que sempre da nossa área de fundos aqui, o máximo que a gente pode dar de suporte ali para o atendimento ao cliente, vocês podem contar aqui com o nosso time. Obrigadão, Zé, deixar aí para você dar as palavras finais. Obrigado, Manfra. Olha, pessoal, super, super obrigado por passar essa horinha aqui com a gente, por prestar atenção aí, interagir, fazer perguntas sobre o Pátria Pipe. A gente, de novo, né, somos sócios aqui no Pátria e com uma visão sempre de investimento de longo prazo e essa pegada realmente empreendedora, né? Todos os nossos sócios com muita experiência de tocar empresa, de empreender em vários setores e criar empresas líderes. Então, a gente realmente sempre tem essa
esse entusiasmo do empreendedor, né? Também faz parte da nossa cultura aqui no Pátria. E a gente está muito animado, né? Quando a gente criou esse produto, a gente gosta muito da nossa estratégia, obviamente, ela tem resultados muito consistentes, né, de 20% ao ano por mais de 2 décadas. Quando a gente criou esse produto, obviamente que de início ele não abriu para a pessoa física, mas a gente sempre pensou que, poxa, esse é o jeito da gente apresentar para o brasileiro, né? A gente está vivendo aí, capitaneado pela XP, inclusive, e por vocês, agentes autônomos, esse momento de democratização do acesso a investimentos no Brasil, com crescente sofisticação, principalmente à medida que o CDI cai. E, poxa, era realmente um sonho do Pátria poder, olha o nosso nome, né? Pátria, poder chegar, né, e contribuir com esse momento, né, de democratização dos investimentos. E o Pátria Pipe é um dos melhores, das melhores formas de você fazer isso, né? A gente tem muita confiança, muito alinhamento. De novo, 40% do fundo é investimento dos sócios. Então, a gente acredita muito nessa estratégia. A gente está vendo muitas oportunidades de criação de valor. Essas oportunidades, elas não dependem do Brasil, do Cristo Redentor estar voando ou dele estar caindo. Elas são oportunidades que onde a gente vai criar valor a longo prazo na atuação dentro das empresas, né? Então, a gente acha que realmente é uma proposição assim, de retorno muito atrativo, com o risco, seja ele medido pela consistência dos retornos ao longo do tempo, seja ele medido pelo fato de que a gente está dentro da empresa, então a gente conhece profundamente, com um risco bem mitigado. Então, uma coisa bem bacana para vocês, agentes autônomos, levarem para os seus clientes, coisa diferente, uma estratégia única, que realmente não tem, assim, que a gente acha que, como a gente faz, com 180 pessoas por trás, participando das atividades de investimento, realmente não tem igual, assim, e não é porque é melhor ou pior, mas realmente a gente acha que é uma estratégia bem única e um jeito de fazer negócio bem diferente. Zé, só o último, que tem uma pessoa que está perguntando bastante. Hoje a distribuição é só na XP, né? Esse fundo. Esse fundo, por enquanto, está só na XP. A primeira plataforma a lançar, potencialmente vai sair, legal, vai entrar em algumas plataformas de private, etc., mas assim, está começando legal, aqui, merecidamente. Legal. Obrigado pela parceria. E eu posso brincar que eu te falar que daqui a um ano esses 40% vão ser bem diluídos, que a XP vai vir aí muito forte para a captação desse produto. Então, acho que potencialmente, se a gente refazer essa apresentação lá na frente, esses 40% dos sócios aí, acho que vão ser um pouco menor, que a gente vai vir com toda a força aqui, toda a nossa massa de captação. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso nisso. Zé, mais uma vez obrigado a todos que participaram do programa. Quem eventualmente quiser já entrar em contato com você, qual que seria o canal? Você pode deixar, tem algum e-mail, algum do time comercial? Até pra... Pode mandar aqui no josé.teixeira@patria.com, que é o meu, estou à disposição de vocês, mas também no e-mail pipe, né, pipe, @patria.com. Legal. Valeu, obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado a todos. E, pessoal, só lembrando, sexta-feira que vem, 9 horas da manhã, pontualmente, estaremos com o Fernando Assad da Ashmore, apresentando essa nova estratégia de ações de emerging markets que estamos super ansiosos para mostrar para vocês. Gente, brigadão também. Valeu, falou. Tchau, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.